deixo uma palavra banco, este Deus é fiel. Ele quer que nós também sejamos. Né? E Deus que tem estabelecido esta força a cada um de nós. Meus irmãos, nós iremos, neste momento, entrar no ar, no estudo da palavra. Quem vai ministrar a palavra nesta noite é o nosso evangelista Elinaldo Lopes, e eu quero trazer ele aqui para que ele dê início a este estudo. Quero dizer ao senhor que se o assunto for grande e não der para terminar hoje ou cedo, semana que vem também, para o senhor terminar o estudo, tá bom? A gente encerra sempre às 9 horas, mas quando dá uma oportunidade para pregar, a gente mantém aquela pregação com meia hora, com uns 40 minutos, 50 minutos, de acordo com os tópicos que a gente separa, não é? Mas o estudo, talvez ele rende e às vezes não dá. E se não der para terminar, o senhor terá na terceira terça também para completar. Pode chegar até aqui. Deus te abençoe, viu? Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé, vamos ler um texto da palavra do nosso bondoso Deus. E o texto que nós vamos estar lendo
é a carta que Paulo escreveu ao seu jovem Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4, nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo de número 5. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, dos versículos 1 até o 5. Enquanto você procura, eu quero louvar a Deus porque é grande as suas misericórdias. Eu louvo a Deus pela oportunidade, a confiança de poder estar nesta noite trazendo essa parte de estudo, essa parte de ensino nesta igreja. Agradeço ao nosso pastor presidente. Que Deus abençoe, pastor. Obrigado pela tão grande oportunidade. Pastor José Augusto Nunes, pastor Adenil. Obrigado, pastor. E o nosso pastor José Félix. Pastor José Luiz Félix. E nós vamos estar lendo, depois eu falo a proposta do nosso estudo. Vamos ler o texto em segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4, dos versículos 1 até o versículo 5, diz a palavra do Senhor. Conjuro-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo. Admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo colseira comichão nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, fazes a obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. Amém? Podemos sentar? Glória a Jesus. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe nesta noite com essa parte que nós temos para trazer algo. E nós temos uma temática para trazer. Nós vamos estar falando sobre o obreiro valorizar a chamada. Valorizando a chamada, e nós dividimos esse nosso trabalho, esse nosso estudo, em duas partes. A primeira parte é uma fonte de pesquisa, não é algo que o evangelista Elinaldo simplesmente tirou do meio do nada. É fonte de uma pesquisa, são resultados estatística. Então, dentro dessa estatística, nós temos um resultado, porque muitos fracassam no ministério. Essa vai ser a primeira parte da nossa temática, porque muitos fracassam no ministério. E quando eu falo aqui, eu estou falando em todas as classes que trabalham dentro da igreja. O estudo que eu estou trazendo hoje não é simplesmente para quem já tem uma congregação dirigindo, tem algum cargo elevado dentro da igreja. Não, o quadro aqui é para todos, não só para quem é obreiro ou para quem vai ser, não só para quem tem cargo na igreja, ou para quem também vai ter cargo. Você quer quer cumprir com a chamada, você quer fazer algo na casa de Deus, e você não quer fraquejar, você quer ser um regente, você quer trabalhar com algum departamento, você quer dar ensino na escola dominical, e você não quer fraquejar, você não quer fracassar, você quer que o seu ministério ele venha a ser bem-sucedido. Então, esse estudo não é só para quem faz, é para quem vai fazer. Esse estudo não é só para quem é,
não é só para quem está em um cargo elevado dentro da casa do Senhor, não. É para aquele que também almeja. Então, essa primeira parte, nós destacamos dizendo, por que muitos fracassam no ministério? Você já viu que tem pessoas que começam e não terminam? Você já viu que tem pessoas que vão fazer, mas não fazem com excelência? Você já viu que tem pessoas que vão fazer algo, mas o trabalho não cresce, não prospera, não tem produtividade, as coisas não saem do lugar, e você olha, está há tanto tempo ali, e as coisas não acontecem. E o porquê? Algumas coisas nós vamos trabalhar aqui, para que você venha entender o porquê muitos fracassam. E a segunda parte do nosso estudo é chamado de ministério de excelência. É quando nós estamos fazendo para as coisas darem certo. É com sabedoria, é com objetivo, é com foco, é com proposta. É isso que nós queremos no meu ministério. Deus nos confia algo, e aquilo que Deus nos confia, nós queremos fazer, não é só com amor. Porque na obra de Deus, meus irmãos, não basta apenas ter amor. Tem muitas pessoas que têm muito amor pela obra de Deus, mas está faltando qualificação. É isso que está faltando com a maioria, dentro de uma estatística de quem está fazendo a obra de Deus, e esse quadro é até dentro do ministério, até para quem dirige a igreja, a estatística é que 71% daqueles que estão ministrando na obra de Deus estão despreparados, estão desqualificados. 71% é muito mais do que a maioria. Então, nós temos um quadro aqui que precisa ser mudado. Nós precisamos acordar, precisamos nos despertar para que a gente venha ter um ministério bem-sucedido. Essa é a segunda parte, o segundo tópico do nosso estudo, chamado Ministério de Excelência. Então, vamos lá. A primeira parte que eu vou trabalhar aqui hoje, eu vou tentar andar rapidamente nas minhas anotações, falando acerca por que muitos fracassam no ministério. Então, vamos lá para o primeiro tópico. Primeiro tópico, nós vamos trabalhar a ideia que muitos fracassam no ministério porque tem muitas pessoas não convertidas no ministério. Isso aqui é meio trágico, porque nós estamos falando que tem pessoas que estão fazendo algo na casa de Deus, mas ainda não foram convertidos. Subtópico, falam de salvação sem ser salvo. Já viu isso? Vai fraquejar, não vai ter como. Falar de salvação sem ser salvo é complicado, não tem como dar certo. Mas um tópico aqui, anunciam a graça, mas não foram alcançados por ela. Né? Então, pessoas não convertidas no ministério, pessoas não convertidas fazendo assistência, pregando, louvando, dirigindo, agindo dentro da casa de Deus, mas ainda não tiveram encontro com esse Deus. Pregam, dirigem, trabalham, tocam instrumento, sem terem um encontro real com Deus. A Bíblia vai dizer em Lucas capítulo 22, é uma boa anotação que você pode fazer. Lucas 22, dos versículos 31 até o 34, tem uma discussão ali de Jesus. E agora Pedro se apresenta diante de Jesus. Em Lucas 22, Jesus vai chegar para Pedro e vai dizer: Pedro, Satanás me pediu para ir andar contigo como peneira. E Pedro responde para Jesus dizendo: não, mestre, eu estou pronto para ir para qualquer lugar contigo, e até a morte. Aí Jesus fala para Pedro o seguinte: ô Pedro, Satanás pediu para rogar contigo, ir andar contigo como peneira, mas eu roguei ao Pai para não permitir. Então, Jesus repreende Satanás da vida de Pedro. Não tem mais Satanás, porque para Pedro não precisa nem de Satanás. Para Pedro só precisa 3 fofoqueiros falando que o ministério dele cai por terra.
Não precisa muito na vida de Pedro. Pedro é aquele que é muito convencido, é aquele muito afoito, é aquele que está pronto para fazer, mas não está preparado para fazer. Então, Jesus repreende Satanás da vida de Pedro e só foi preciso uma pessoa falar mal de Pedro. Já viu pessoas assim? Já viu pessoas que, com facilidade, é só olhar para ele de cara feia que ele já muda, ele não consegue mais conciliar o seu ministério. Isso é porque não teve um encontro real com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Jesus era aquele que pregava e a multidão que estava diante dele, nem todos eram a favor. Jesus nunca deixou de ministrar, Jesus nunca deixou de curar, Jesus nunca deixou de fazer, porque diante dele tinha algumas pessoas que eram contra ele. Jesus estava preparado para enfrentar essa situação. Então vamos lá. Segundo tópico aqui, eu quero trabalhar acerca porque muitos fracassam no ministério. E o segundo tópico eu quero falar sobre obreiros ou pessoas não vocacionadas. Isso aqui é terrível. Pessoas não vocacionadas estão ocupando cargos, mas não são vocacionadas para isso. Vamos lá. Querem o cargo, mas não os encargos. Não é? Querer o cargo é fácil, dá destaque, dá posição. Mas e os encargos? E a responsabilidade que aquele cargo traz? Então, é preciso ter vocação. Mais um subtópico aqui. Estão no ministério por alguma necessidade da obra ou por alguma eventualidade. A obra está precisando, então vamos colocar, já viu, quer ver um exemplo muito clássico? É colocar irmãs que não estão preparadas para tomar conta de criança. Coitado dessa irmã, ela vai ficar descabelada em pouco tempo. Então, não é só querer o cargo. E outra coisa, por que pessoas não vocacionadas estão ocupando cargo? Busca por status, posições, etc. Não vocacionado, não foram chamados por Deus. Eu estou falando aqui porque muitos fracassam, tá, gente? Aqui é dentro de um quadro do que a gente vê e do que acontece. Não foram chamados por Deus. Ah, e outra coisa, não se preparam. Não se preparam. Consequentemente, este vai fracassar no ministério. Vamos para um terceiro tópico. Estou tentando correr aqui, dando apenas uma pincelada, é mais uma visão panorâmica daquilo que nós preparamos. Não dá para aprofundar muito. Mas o terceiro tópico, eu escrevi aqui, obreiros mal resolvidos emocionalmente. Obreiros mal resolvidos emocionalmente. Não vai ter jeito, vai fracassar. Aí eu escrevi aqui como subtópicos. Estão tratando de pessoas quando precisam ser tratados. E tem muita gente assim. Ele tem conselho para dar para todo mundo. Aconselha todo mundo. Mas as suas emoções não funcionam daquilo que ele tem para resolver consigo mesmo. Estão tratando de pessoas quando precisam ser tratados. Imagina, vai dar certo isso? Olha só, fiz mais uma anotação. São emotivos e não racionais para resolverem problemas delicados. São emotivos e não racionais para resolverem problemas delicados. Sabe aqueles assuntos que não adianta
tremer na base, que não é a emoção que vai resolver. Você tem que ser racional, tem que pensar com segurança para saber o que vai decidir. Então tem pessoas mal resolvidas, que quando alguém chega para tomar um conselho, ele não tem equilíbrio para ajudar. Vamos lá, não posso parar muito. Vamos caminhar, vamos caminhar. Olha o que eu escrevi aqui, mais um subtópico. São desequilibrados quando são chateados. Já viu pessoas assim? São desequilibrados quando são chateados. Pisou num calo, acabou. Ele está muito bem, ele funciona muito bem quando as coisas vão bem. Mas se chatear ele revela algo que está dentro dele já há muito tempo. É mal resolvido emocionalmente. Porque, meus irmãos, dentro de um ministério, nem todo mundo vai estar a teu favor. Aliás, o que faz o ministério de um obreiro é quando tem alguém do contra. Imagina um obreiro, uma obreira, com todo mundo dando tapinha nas suas costas. Todo mundo dizendo, está certo o que tu está fazendo. Não, tem que ter um Natan dizendo, está errado. Nós precisamos entender que uma das coisas que tem que ser trabalhado sobre nós são as nossas emoções. Porque a qualquer momento ela procura um jeito de aflorar. E se não tiver um equilíbrio, uma sabedoria, você não vai conseguir. E às vezes, quando se falta o equilíbrio, é melhor, antes da decisão, procurar uma ajuda, porque o obreiro que não procura ajuda, ele não está apto para o ministério. Se você é daquele que é do sobrenatural, resolve tudo sozinho, que você acha que você está bem, tudo é contigo, nem vá para o ministério. Nem ocupe algo dentro da casa de Deus. Porque quando você vai para a parte de liderança, quando você vai para a parte de organização, seja onde seja, aonde for na casa de Deus, você vai ter complicações. Vai dirigir o culto das irmãs, o grupo das irmãs vai ter complicações. Você vai lidar com os varões, vai ter complicações. Você vai ser o regente, vai ter complicações. De vez em quando, você vai ter algumas questões para resolver. Mais uma anotação aqui, olha isso. Isso é porque muitos fracassam no ministério. São melindrosos, temperamentais e contendeiros. Melindrosos, temperamentais e contendeiros. Oscilam na fé por qualquer motivo. Imagina alguém no ministério assim, melindroso, temperamental e contendeiro. Quer ver uma outra coisa que faz muitos fracassar no ministério? Carregam sentimento ruim no coração. Isso aqui é trágico. Você caminhar o teu dia a dia e o teu coração não está puro, o teu coração não está limpo. Como é que você vai ministrar na casa de Deus com o teu coração cheio de amargura, cheio de tristeza, cheio de negatividades? As pessoas que estão diante de você têm que olhar para você e ver um instrumento de Deus com um coração puro, com alguém que ele possa contar e dizer: eu estou assim e eu vim até a ti, porque eu encontrei diante de ti a presença de Deus. Então nós precisamos nos tratar para que a gente venha fazer a obra de Deus e essa obra venha ter produtividade. Nós precisamos. Os irmãos, não me leve a mal naquilo que eu estou anotando aqui, que eu estou falando. Não é ofensa, não é direcionado. Não. Tenha isso aqui como algo que pode mudar a nossa história.
que pode mudar a nossa maneira de fazer a obra de Deus. Nós precisamos de pessoas que, quando estão na obra, eles sejam uma coluna, porque quando o peso vir sobre ele, ele tem a capacidade para continuar de pé. É por isso que eu fiz uma outra anotação aqui, ó. Tendem a sentir e sofrer mais. Quem não tem equilíbrio emocional, ele sofre mais. Aliás, ele sofre por antecipação. E aí, nós temos alguns traumas que precisam ser tratados. Primeiro, que quando nós olhamos para o passado que quando a gente não se liberta dele, ele causa depressão. E aquilo que a gente está vivendo hoje, ele causa estresse. Mas o trauma do amanhã, ele causa ansiedade. E nós precisamos ter equilíbrio emocional para lidar com todas essas situações, com o passado, com o presente e com o futuro. Então, quem não tem equilíbrio emocional, ele tende a sofrer mais do que o outro. Aí, eu preparei aqui 2 exemplos para a gente entender como dominar as nossas emoções. Abre aí comigo em Gênesis capítulo de número 4. Isso aqui é bem tradicional. Eu quero ler 2 textos, um no Antigo Testamento. O exemplo do Antigo Testamento é de Caim. E eu quero trazer um exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No capítulo 4, no livro do Gênesis, nós vamos ler os versículos 5, 6 e 7. Mas, para Caim e para sua oferta, não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu o seu semblante. Então disse o Senhor: por que tiraste? Porque descaiu o teu semblante. Se procederes bem, não serás aceito. E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. Eu parei para pensar nesse texto aqui, porque o que nós temos aqui é uma conversa. A ira veio, o desequilíbrio emocional chegou em Caim. E agora, para que Caim viesse a dominar, ele recebe conselhos. Deus poderia ou não poderia tirar a ira do coração de Caim? Mas Deus dá um conselho para Caim dizendo: será o teu desejo, e sobre ele tu deves dominar. Deus, quando olha para mim, e Deus, quando olha para você, ele vê aquele que é capaz de dominar sobre aquilo que quer lhe dominar. Quando Deus falou para Caim, falou: Caim, é o teu desejo, tu vai querer até praticar, mas domina, 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 domina. Não cede, Caim, não cede. Caim não dominou, e nós não podemos fazer a mesma coisa que Caim. É por isso que eu quero tratar outro texto, vem comigo aqui, em 1 de Pedro, capítulo de número 2, Novo Testamento. 1 de Pedro, capítulo de número 2. Esse aqui, você deve anotar. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21 até o versículo 23. 21 ao 23. Para isto foste chamado, porque também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Quando foi injuriado, não injuriava,
E quando padecia, não ameaçava, antes entregava-se àquele que julga justamente. Aprenda com Jesus a dominar os teus sentimentos. Quando injuriaram ele não pagou com a mesma moeda. Glória a Deus, glória a Deus. Caminhando aqui. A hora passa rapidamente, deixa eu ir para mais um tópico aqui. Mais uma anotação, tópico de número 4. Por que muitos fracassam no ministério? Obreiros apáticos no ministério. Obreiros apáticos no ministério. Apatia, desânimo, sem ânimo. Imagina ter alguém dessa maneira liderando, regendo, conduzindo. Subtópico: sem um ardente amor para com Deus. Sem um ardente amor para com Deus. Isso aqui é primordial. Nós temos que ter, não é simplesmente um amor para com Deus, ele tem que arder, essa chama tem que estar dentro de nós. Nós temos que ter um fervor espiritual, nós temos que ter alegria, nós temos que ter ânimo, entusiasmo, fazer como quem faz para Deus. Mais um tópico: obreiro sem vigor. Sem vigor espiritual. Como que está a nossa vida hoje? Como que está o nosso fervor? Como que está o nosso amor para com Deus? Como que é a nossa conduta? Será, gente, será que aqueles que estão diante de nós podem nos usar como exemplo? Mais um tópico aqui: preguiçosos, apático. O obreiro apático, ele é preguiçoso. Literalmente preguiçoso. Não tem ânimo para fazer. Sem amor pelas almas. Não abraçam a obra. Não abraçam a obra. Não estão presentes quando a obra precisa dele. Já viu aquela pessoa que, quando a obra precisa dele, ele nunca está lá? Né, pastor? É difícil, né? Ele vai no culto quando ele quer. Não se vai no culto quando se quer. Não se faz a obra quando se quer. Olha para Deus e pergunta para Deus o que é que Ele quer de você. Aleluia. E quando... Eu amo aquela pessoa que quando ele sai do trabalho... Ele pega trem, ele pega metrô, ele pega BRT. E quando você olha para ele, ele quer chegar no culto, nem que seja na hora da bênção apostólica, mas ele quer ter o prazer de pisar os pés na casa do Senhor. Para ele não importa quem vai pregar, para ele não importa quem vai cantar, quem vai dirigir, ele quer somar, ele não importa para ele se ele está com o microfone na mão ou se ele está na portaria. Ele quer fazer para Deus, ele tem ânimo, tem entusiasmo. E deixa eu te dizer uma verdade: para obreiros como esse, o tempo, as lutas, as adversidades não tira o ânimo dele na obra. Não tira o ânimo dele na obra. Peleja vem, luta vem, tantas coisas. E quando olha para o obreiro, ele está lá firmão na obra.
É glória a Deus, é aleluia, glória a Deus, é aleluia. E parece que a vida dele é aquela vida tranquila. É nada, é o que mais tem peleja na casa de Deus. É o que mais tem luta. Quando pega no microfone, eita, incendeia a igreja se alegra. A igreja se alegra, sabe por quê? Não é apático, ele tem ânimo naquilo que faz. Deixa eu caminhar, vamos que vamos. Não sei nem se eu volto aqui, não vai ser mais permitido não. Depois dessa... Primeira vez que eu estou dando o estudo e estou queimando meu filme. Mas vamos que vamos! Agora não tem mais como voltar. Aleluia! 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 Tópico de número 5. Aleluia! Tópico de número 5. Obreiros perdidos doutrinariamente. Eu estou falando porque muitos fracassam no ministério. Até a gente chegar no ministério. É fácil eu chegar aqui, não, que o teu ministério vai ser assim e tal, tudo vai dar certo. Mas e aí? Não funciona. Primeiro tem que arrumar a casa. Não é? Porque a gente está vendo tanta gente que já está indo na nossa frente. Está indo da nossa frente, não está chegando a lugar nenhum. Obreiros perdidos doutrinariamente. Subtópico: não tem bases bíblicas sólidas. Não tem base bíblica. E quem não tem base bíblica, meu filho, é levado por qualquer vento de doutrina. Não tem prazer na leitura sistemática. É muito na superfície. É tudo na visão panorâmica. Ele só lê para pregar. Ele só lê para levar alguma coisa para os outros. Ele não tem um costume de ler. A maioria dos nossos nunca leram um livro. Se juntar os 7 dias da semana, 24 horas por dia, juntando tudo isso, se for contabilizar as horas que ele passou lendo a palavra, eu temo que chegue a meia hora por semana. Porque tem pessoas que só leram a Bíblia quando o pregador diz o texto. Vamos lá. Não pesquisam, não entendem de salvação, regeneração, justificação, santificação, não são capazes de defender a fé. Já viu que tem pessoas, quando faz qualquer pergunta básica para ele começa a tremer e fica catando milho de como responder. Perguntam para ele alguma coisa e ele, eu acho que é assim. Eu vi alguém falar assim. E a Bíblia vai dizer que nós temos que responder com razão a todos que perguntam acerca da nossa fé. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Santificai a Cristo em vosso coração. E responder com mansidão e temor a todos que pedirem acerca da vossa esperança. Precisamos estar prontos. E quem não está bem doutrinariamente, crê mais no que ouve do que pesquisa. A novidade que está rolando por aí para ele. E hoje nós estamos com uma dificuldade em que os nossos cultos, eles não são mais para Deus. Os cultos hoje, eles têm que ter atrativos. Os cultos hoje têm que ter coisas mirabolantes. Os cultos hoje têm que agradar quem vem. Culto não é para agradar quem vem. O culto é para agradar a Deus.
E aquele que é perdido doutrinariamente, ele está olhando e está dizendo, aqui também tem que ser assim, lá está dando certo, e aqui está... Não tem que ser assim, tem que ser conforme a palavra de Deus quer que nós façamos ainda hoje, e sempre vai permanecer. O que muda a vida é a palavra de Deus. Palavra, nós temos que ter Bíblia. Tem que ter palavra. Senão nós vamos formar pessoas desqualificadas para a obra. Já viu que os cultos de oração, os cultos de ensino, são os mais vazios na casa do Senhor? São os mais vazios, ninguém quer. São poucos. Os cursos teológicos, às vezes eles começam até com um bom número, mas quando vai no decorrer da caminhada, está lá a sala vazia. Mas vamos lá. Isso aqui é mais sério, tá, gente? Isso aqui é mais sério. Se estava difícil, agora vai ficar mais sério. Alguém me ajuda quando eu sair pelaquela porta ali? A irmã Nilce é minha esposa. Me faz minha segurança. Mas vamos lá. Tópico de número 6. Obreiros em crise conjugal. Eu estou falando porque muitos fracassam no ministério. Obreiros em crise conjugais. Subtópico: sem habilidades para lidar com questões familiares. A Bíblia vai dizer no capítulo 6, em Josué, que Deus dá uma ordem para rodear a cidade. A cidade é Jericó. E eles têm que rodear a cidade. Nós temos à frente levitas, sacerdotes, as trombetas são tocadas, a arca da aliança vai à frente, e Deus dá uma ordem para o povo. A ordem para o povo está lá no capítulo 6, versículo 10. A ordem para o povo, eu quero que você venha ler comigo. Abre aí. Esse texto é muito rico. E você vai entender algo aqui muito forte. Algo muito revelador. Josué, capítulo de número 6, versículo de número 10. Versículo 10 diz: porém ao povo Josué tinha ordenado, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga, gritai, então gritarei. Então a ordem era juntar as famílias, e as famílias, todo mundo unido, andando em volta da muralha, rodeando, olha, pai, filho, esposo, esposa, ninguém poderia gritar com ninguém. Eu temo, se fosse nos dias de hoje, essa muralha não cairia. Passeio familiar sem discussão. Ninguém grita. Ninguém grita. E isso aqui teria dificuldade, porque hoje nós teríamos famílias reunidas, andando juntos, juntinho, sem ninguém brigar com ninguém. E outra coisa, por quê? O grito tem hora certa, dia certo e direção certa. Era para gritar na hora certa, e não era para esposo, não era para esposa. Aliás, tem uns varão hoje, eu vou te dar um conselho, varão, na hora de discutir em casa, discute, mas fica ligadinho, olhando olho no olho, porque se a panela voar, tu tá ligado no manto. Fica esperto.
Então o grito teria direção, teria a hora certa. E era Deus quem ia dar a ordem. Era Deus. E não ia adiantar ficar gritando com todo mundo. O grito era em direção à muralha. Aí, olha o que diz o versículo 20. Versículo 20. Gritou o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ouvindo o povo, os unidos da trombeta, deu um grande brado, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Gritaram na hora certa e na direção certa. Muitas das vezes as nossas lutas não são vencidas porque nós estamos nos degladiando entre si e o problema não é resolvido e a cada dia a muralha está maior. Saindo daqui, obreiros em crise conjugal, que não cedem mesmo estando errado. Não cedem mesmo estando, Ronaldo, errado. É difícil, né? É difícil. Isso está virando palestra para casais. Que bênção. Mas vamos lá. Se acham sempre certos. Se acham sempre certos. O divórcio tem se tornado normal. Não consigo, vou largar. Não aguento mais. Não aguento mais, vou largar. Vai me largar não, meu pai, vai ficar pertinho de mim. Até o arrebatamento. Não conseguem, olha o que eu escrevi aqui, não conseguem conciliar família e ministério. Não consegue conciliar família e ministério. Pronto, aconteceu alguma coisa dentro de casa, já não quer nem ir mais para a igreja. Aí a Bíblia diz assim, né? Meu pastor presidente, José Augusto Nunes. A Bíblia diz assim, ficar em casa, todos que estás cansado e sobrecarregado. A Bíblia diz assim, ficar em casa, todos que estão oprimidos. É isso? Deixa eu pregar heresia aqui, não. Vinde a mim. Então, por que você fica em casa quando você não está bem? Porque quando você está chateado... Ei, aleluia. Pedro, se chateou, não quer mais ir para a casa de Deus. Ô, Pedrão. Dá não, meu filho. Separa, teu ministério. Você vai ter que fazer ele. E ainda mais para quem é obreiro. A toda hora vai acontecer algo para te tirar da obra de Deus. A toda hora. Você tem que entender que o teu ministério, ele tem que ser sólido, ele tem que estar lá de pé. Não deixa que nada te tire da posição. Não deixa que nada venha te fazer fracassar. Você não está aqui para ser um derrotado na obra de Deus. Você tem chamada, conflitos acontecem e você precisa agora lidar com eles. Amadureça, tira esse negócio de confusão dentro de casa. Tenta viver em paz. Procura ver que você não é aquele que está sempre certo. Eu conheço gente que diz que não vai em encontro de casais porque já sabe tudo que tem que fazer. E quando eu olho para ele, eu falo, esse aqui era o primeiro que era para estar lá. Não quero que ninguém se meta na minha família. Difícil? Aí, eu escrevi mais um tópico aqui, ó. Muitos com mau testemunho, enfraquecendo a fé dos outros e os da própria casa. Muitos
com mau testemunho, enfraquecendo a fé dos outros e dos seus. Por quê? Preste atenção. A gente tem que ser o exemplo. Não é? Se a minha família olhar para mim, pode pegar o meu exemplo e copiá-lo. Será que eu posso chegar para os meus e dizer, vem comigo, do jeito que eu estou indo, vem pelo caminho que eu estou. Os teus filhos podem servir a Deus do jeito que tu serve. Eu não vou falar só de mim, vou falar de tu também. Então nós temos que entender isso aqui. Obreiros, eu estou falando em crise conjugal. Olha o que eu escrevi aqui, eu tenho coragem, olha o que eu escrevi aqui. Obreiros em crise no relacionamento íntimo. Tem gente que faz greve. Ah, é? Toma cuidado. Toma cuidado. Conserva a tua família, cuida da tua família, cuida da tua casa. Olha para os teus. Mudam de personalidade ao entrar em casa. Eu gostei de fazer essa anotação. Olha aqui. Mudam de personalidade quando entram em casa. Já viu aquela pessoa aqui na rua fala com todo mundo? É o camarada que abraça. É o camarada que... E aí, varão, paz do Senhor, paz do Senhor. Brinca com todo mundo, mas quando chega em casa, é Naamã. Ele tira a armadura e o que sobra é lepra. E só a família vê o que está por trás da armadura. Na rua ele coloca uma capa, ele consegue esconder. Mas, olha, porque tem gente que quer um ugro, tem gente que quer um ugro dentro de casa. É brabo, ninguém está aguentando mais. Ninguém está aguentando mais. Não brinca, não se diverte. Sabe que essa coisa de família é tão sério que às vezes você está dizendo, mas eu não tenho dinheiro para ir no shopping, eu não tenho dinheiro para ir passear. Eu vou te dar uma estratégia. Pega uma garrafa de suco, um saquinho de pipoca, tu vai fazer festa dentro de casa com a tua família. Tu vai cuidar da tua família. Posso sair daqui? Meu Deus. Oh, Jesus. Vamos lá. Subtópico de número 7. Obreiros que não zelam pelo chamado. Obreiros que não zelam pelo chamado. Subtópico, não se dedicam à obra. Não se dedicam à obra. Quer ver aqui? Abre comigo, Mateus capítulo de número 25. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 25. Versículo de número 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1. Cada um segundo a sua capacidade. Cada um segundo a sua capacidade. Isso aqui é a obra de Deus. E aquilo que Deus colocou nas tuas mãos,
Não importa se é um. Quando eu estou falando que nós devemos se dedicar à obra que o Senhor nos confia, não importa o que Deus colocou. Irmão, eu fui muitos anos, porteiro de igreja. Eu fui zelador de igreja. Eu já encerei muito. Eu já lavei muito banheiro. Já levei muito copo com água para pastores. E aqui eu entendia que era aquilo que Deus tinha colocado nas minhas mãos, que eu tinha que fazer com carinho. Para você ter ideia, a um deu um talento. Um talento parece ser pouco, mas se a gente for olhar em questão de moeda judaica, deixa eu fazer uma comparação aqui de um talento para dracma. Sabe, um talento, quantas dracmas valia? 6.000 dracmas. Um talento valia 6.000 dracmas. E se uma dracma é um dia inteiro de um trabalho, então quando aquele senhor deu um talento, estava dando 6.000 dias de trabalho. Então um talento não era pouca coisa. Quando Deus te coloca algo nas tuas mãos, e quando Deus olha, Ele diz assim, ó, não estou colocando pouca coisa na tua mão, valoriza porque tem valor. Tem valor, aquilo que você faz para Deus tem valor. Paulo falou aos filipenses, olha, eu estou indo embora, mas eu sei que vocês se dedicaram muito na minha presença, faz muito mais na minha ausência. Tá. Não priorizam o reino. Já viu que tem pessoas que falam de tudo, mas não falam do reino? Você não ouve uma mensagem que traga o reino de Deus, não traz salvação, não fala sobre pecado, não priorizam o reino. A vida dele, né, está pautada naquilo que ele está assistindo. E, gente, cá para nós, as nossas músicas são bonitas, mas se a gente fosse espelhar num comportamento de quem está cantando, não dá. Não dá. Dá uma olhada lá na galera que está cantando aí. Não dá, não é padrão para a gente estar copiando. Tem que tomar muito cuidado. E quando nós olhamos para as mensagens que, olha, as mensagens que estão sendo pregadas no dia de hoje, eu fico olhando para Jesus e Jesus dizendo, eu não estou nessa mensagem aí não, meu filho. Ah, essa mensagem aí é para aquele, mas está tudo desprovido de bênção espiritual. Parece que o cara elabora a sua mensagem para agradar todo mundo, mas não agrada a Deus, não prioriza o reino, e nós temos que priorizar. Capítulo de número 3, versículo de número 1 e versículo 2, em Mateus, vem dizendo assim, versículo 1, e apareceu no deserto da Judeia, João Batista, versículo 2, pregando o evangelho do reino. Aí, depois de João, no capítulo 4, versículo 17, já não é mais João, agora é Jesus. E Jesus vem dizendo assim, ó, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus não desfez da mensagem de João, veio na mesma pegada. É chegado o reino de Deus. Mensagem de arrependimento. Capítulo de número 2, versículo de número 38, em Atos dos Apóstolos, Pedrão vem dizendo assim, arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus. O evangelho que tem que ser pregado é o evangelho do reino. Mais um subtópico. Isso aqui eu estou falando por obreiros que não zelam o chamado. Não procuram melhorar o que fazem. Não procuram melhorar
o que fazem. Ah, já estou fazendo mesmo. Aliás, tem gente que até para dirigir um departamento, para ser regente de alguma coisa, para ele é um peso. Para ele é um peso. E vai levando. E os anos vão se passando. E está ele lá. O grupo não cresce. Não desenvolve. Nada que se coloca na mão dele, o negócio não flui. Parece que o negócio está minguando cada vez mais. E quando você olha para a pessoa, está lá desanimado, fazendo, não vai dar certo, vai fracassar. Vai fracassar. Não procuram melhorar o que fazem. Porque quando nós olhamos a parábola do talento, quem foi esperto granjeou. Quem foi esperto granjeou. Agora, não é o que tinha um talento, o que me preocupa não foi só ele ter perdido o talento que ele estava. Porque o talento dele foi tirado dele e foi dado para quem granjeou 5, multiplicou por 10. O problema não é perder o talento, é o versículo que se segue. Amarra ele. Joga ele no cárcere interior, aonde há pranto e ranger de dentes. Porque não valorizou o chamado. Não valorizou o que Deus confiou. Não assumem responsabilidade para si. Quem quiser vai, eu até ajudo, mas eu não quero. Não assumem responsabilidades para si. Tipo, joga a bola para cá, meu filho, vamos, que vai dar certo. Quando alguém procura dar para trás, ele segura na mão e diz, não, vamos lá, a gente vai dar certo sim. Mas está difícil, mas Jesus é conosco. Já viu, é tão bom, tem pessoas que quando a gente conversa com ele causa, a gente está até desanimado, mas quando a gente olha para ele, a gente sente coragem de ir. Agora, tem pessoas que para pastor visitar, tem que jejuar 3 vezes direto, 3 dias direto, para quando chegar naquela casa não sair setado. De tão desanimado que é aquela pessoa. Olha aqui, não tem ideias para crescimento da obra. Não dá uma dica de nada. Não buscam dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 1, que tem que buscar os melhores dons. Obreiros hoje já estão deixando de lado os dons espirituais. Quando você olha para ele não busca, ele não se consagra, ele não quer. Já até desistiu, já deixou até de lado. Cobiçam o que o outro tem, mas não valoriza aquilo que tem. Cobiçam o que o outro tem, mas não valoriza o que é. É a síndrome de Acabe. Acabe tem um palácio, mas está de olho na vinha de Nabote. Tá, mas só que o problema de Acabe é que ele quer a vinha de Nabote. Mas para quê? Ele diz assim, eu quero a tua vinha para fazer de horta. Calma aí, gente. Para fazer a horta onde tem vinha, tem que destruir a vinha. O problema dessas pessoas é que não quer fazer o que você está fazendo. Quer destruir para construir o que ele passando por cima do teu. Tem pessoas que não valorizam o que o outro fez, não dá continuidade. É o exemplo que nós temos de Eliseu. Aonde está o Deus de Elias? Honrar o que o outro fez. Ah, não, agora eu vou vir com a novidade. Não, agora sou eu. Ah, é? Legal. Não apresentam crescimento ao longo do tempo, esperam ser chamado, não se apresentam. Agora vamos lá, para a gente terminar. Vou terminar aqui, ó. Tópico 8. Vai engrossar mais ainda, tá bom? Mas está aqui, ó. Tópico 8. Obreiros brigões. Oh, não. Obreiros brigões. Questionam a liderança,
são insubmissos, não concordam com nada, se levantam até contra o pastor, estão sempre envolvidos em contenda, querem governar a igreja. Obreiros sem fervor espiritual, sem vida de oração, sem devocional com Deus, falam de fé, fracos na fé, com mais tempo em redes sociais do que com Deus. Tem gente que trata melhor o celular do que Deus. Sua mensagem pregada não causa impacto nos ouvintes. Seu louvor não atrai a presença de Deus. Vidas não são transformadas, não exercem o dom que já receberam, não são cheios do Espírito Santo. E por último, obreiros sem temor. Obreiros sem temor. Para terminar, subtópico: não respeitam a Deus. A palavra temor, deixa eu traduzir ela para vocês, quer dizer respeito e reverência. Respeito e reverência. E quando eu falo de reverência, eu estou falando no ato de cultuar, no ato de honrar, no ato de acatar. Isso é reverência. Estão presos em laços pecaminosos. Aqui não tem jeito. Já viu? Obreiros presos em laços pecaminosos. E parece que o que eu estou falando aqui é coisas anormais. Não. Isso está se ficando cada vez mais. Tá? Cometem erros premeditados. Estão no ministério com a mente cauterizada e afastada da sã doutrina. Cai em tentações com facilidade. Cai em tentações com facilidade. Tudo que vem para ele vai pegando. Ele vai pegando. Não são dizimistas. Aí eu coloquei aqui, obreiro sem temor. E eu coloquei aqui em obreiro sem temor a questão de não ser dizimista. Porque quem não tem temor não respeita. E essa coisa de ser dizimista é para quem tem temor de Deus. Dízimo não se paga. Dízimo é a tua adoração. É você se voltando para Deus, daquilo que Ele fez na tua vida. Dízimo é gratidão. Quando nós olhamos para a oferta de libação, é aquela oferta que não se pede nada, só se adora o nome do Senhor, é se derramar diante do Senhor. E Paulo falou: eis que já estou sendo oferecido como oferta de libação, e o tempo da minha partida se aproxima. Paulo está dizendo que ele está se oferecendo como oferta. Coloca no teu coração que dízimo não é para pastor, dízimo é um compromisso teu com Deus. Com Deus, é teu particular, com Deus. Não deixa que nada venha minar isso do teu coração. Não deixa que ninguém venha falar o contrário. Não deixa que alguma coisa venha te furtar essa bênção. Aliás, dízimo, gente, quando você traz ele dessa forma, ele se torna uma semente. Se torna uma semente. Quando você não faz barganha, já jogou uma semente na terra para ver o que acontece? Ela vai produzir, mas só que ela não vai voltar para você com uma semente só. Não se preocupam com a salvação, não estão
preparados para a salvação, seu mau testemunho leva ao fracasso de algum, e eu repeti isso aqui, porque eu peguei um texto em 2 Timóteo capítulo 2, 17 e o 18. A Bíblia vai dizer em 2 Timóteo capítulo 2, 17, 18 até o 19, vai falar de dois camaradas, Himeneu e Fileto. Aí Himeneu e Fileto entrou dentro da igreja. E a Bíblia vai dizer que esses dois obreiros aqui, as palavras deles eram como câncer, corrompendo a fé de alguns, levando ao naufrágio. Pior coisa é aquele obreiro que fala mal de tudo. Aí vai lá para o grupo das irmãs, começa a falar mal. Fala mal. Síndrome de Abacuque. Você não vê Abacuque falando um versículo em favor do povo. É só fala de pecado. Olha, pecado lá, pecado no grupo das irmãs, pecado no grupo jovem, e pecado e outra. Deus, tu não está vendo não? A síndrome de Abacuque é assim, até cair a ficha e Deus chamar na conversa. Abacuque, vem para cá que eu quero falar contigo. Abacuque, aí a síndrome de Abacuque cai por terra e ele muda seu comportamento. Obreiro tem que mudar a forma de pensar e pensar como Deus quer. Que Deus abençoe. Obrigado. Paz do Senhor, pastor. Graças a Deus. Amém? Irmãos, nós estamos felizes porque estamos diante de Deus. E se depender do pastor Zé Augusto, terça-feira ele vai trazer mais uma palavra aqui. Eu não sei, vou perguntar se terminou. Prepara outra live, vem terça-feira que vem. Amém? Glória a Deus. Eu amo palavra. Glória a Deus. Amo palavra. Glória a Deus. Terminou essa? Se não terminou, terça-feira que vem. Terminou a segunda parte agora. Então, terça-feira que vem, o senhor traz a segunda parte. Dá para ele sair na porta aí, porque daqui para cá ele sai tranquilo, viu? Amém? Qualquer coisa eu saio junto com ele. Se ele apanhar, eu apanho junto com ele. Glória a Deus. Meus irmãos, o nosso trabalho prossegue, viu? Amanhã tem consagração aqui no grupo da União Feminina, de 9 horas em diante. Não vou falar de 9 às 10, porque às vezes passa, e o pastor falou que é de 9 às 10. Não, de 9, e às vezes o trabalho precisa passar uns minutos, é trabalho de consagração, e a gente não tem como quilometrar essas coisas não, viu? Mas é na direção das nossas irmãs. Quarta-feira. Quinta-feira é o culto da campanha, na direção aqui do pastor Adenil, o presbítero José Ronaldo, e graças a Deus eu acredito que tem ido bem. Eu tenho faltado alguns trabalhos desses por motivo justo, mas eu acredito que Deus tem abençoado grandemente. Então eu falo muito bem desse trabalho glorioso, viu? É uma pena que essa pregação e esse ensinamento de hoje é que a gente não pode abrir assim para um domingo, mas essa pregação, meu querido, teria que ser um domingo, ou numa confraternização de obreiro. Tem pessoas que não vêm porque não gostam do pastor e querem ensinar a gente. Tem pessoas que não vêm aqui porque não gostam do pastor, não gostam da irmã, não gostam do pastor. Se o pastor sair de lá, eu volto para lá. Pregação de hoje, irmão. Pregação de hoje. Eu peço à igreja para nós ficarmos em pé. Espera aí um pouquinho com ele aí, irmão. Vamos fazer uma oração por ele. Pega lá, irmão. Um presbítero aí, pega o óleo. O irmão aqui está passando mal, ele quer ir até para... Ele quer ir para a UPA, mas não pode levar ele para lá sem a família.
Escuta aqui, mas o Adilson foi lá na sua casa. Ele está ali, ele vai com... Vamos junto. Estenda as mãos para cá, irmãos.